Começou mais um Pai Livros Convida. Esse é o programa número 8. Número 8. Às vezes eu erro. Aí a Gisele lá na sala fala assim, ó, é o número tal, velho. É o número 8, é o número 8. E ela fala assim, não fala número 8, só fala 8, tá bom? Programa 8. Pai Livros Convida, número... Ai, falei, já tá. 8, programa 8, ok. E hoje, quem convidamos é a nossa querida Lucila Nejar. Está como Figueiredo. Você está me enganando, hein, Lucila? Lucila Nejar, autora de... Muitas facetas. É o duplo. Lucila Nejar, autora do livro Infanto Juvenil, Dagoberto e o Samurai, que nós vamos conversar bastante hoje sobre esse livro. Mas antes disso, calma lá, minha senhora, nós temos aqui uma introduçãozinha que já virou um ritual do Pai Livros Convida. É o seguinte, é baseado naquela situação da Alice no País das Maravilhas, que ela lá no País das Maravilhas já, e ela se pega se sentindo estranha. Ela vê que as coisas estão sempre as mesmas, mas ela se sente diferente. E ela pergunta, quem sou eu? É só isso, Lucila. Eu quero saber assim, em poucas palavras. Ou, se não quiser responder também, como teve um convidado, o Claudinei, dono de uma editora, ele falou assim, próxima pergunta. Eu adorei a resposta dele. Ok, Rodinei, entendi. Próxima pergunta. Beleza. Ô, Rodinei, essa pergunta não é brincadeira de responder, hein? Essa é brava. Porque eu penso assim, de imediato, eu penso que a gente pode ter duas possibilidades. Você pode responder essa pergunta filosoficamente, ou você pode responder essa pergunta literalmente. Então, eu não sei que resposta você quer, uma resposta literal ou uma resposta filosófica? Você que manda. Você Porque que sabe. eu acho assim, por exemplo, imagina o seguinte, Lucila, imagina que você é Alice e você caiu lá num país esquisitíssimo e você começa a perceber algumas coisas mudando, principalmente em você mesma. Mas quem é você? É a Lucila de ontem, de hoje, de amanhã? Quem é a Lucila? É a Lucila. Eu acho que, na verdade, a resposta para essa pergunta é a grande busca do homem, né? É a grande questão do homem. E eu não sei, eu acho que a gente só vai descobrir isso se a gente tiver sorte no dia da nossa morte. Porque até lá a gente vai, eu acho que a gente vai se construindo, né, nesse caminho. É uma construção, é uma eterna construção. Porque eu sou hoje o que eu fui, é uma soma do que eu já fui até aqui, e daqui para frente eu não sei ainda o que vai ser. Então, e a cada dia a gente muda, é muito louco, porque a mudança ela é diária. Cada dia que eu durmo e que eu acordo, essa Lucila de hoje vai morrer. Amanhã ela não existe mais. Ela não existe mais. Espetacular. Espetacular. Você me lembrou, sabe o quê? Aquela série The Walking Dead. Sabe aquela série The Walking Dead? Sim, sim. E o protagonista lá, o Rick, né, se não me engano, é o Rick, ele numa situação, não lembro qual temporada, né, que o negócio se prolongou, mas eu lembro dele tentando ali motivar o grupo, né, a partir de uma história do avô dele, eu acho que na Segunda Guerra Mundial, que ele falava assim, cada vez que a gente acorda no dia seguinte, é uma nova chance, é uma ressurreição. Exato. Então você falou bem parecido com ele, porque cada dia que eu acordo é uma nova Lucila, é uma nova chance, entendeu? E eu costumo dizer o seguinte, nós somos um eterno gerúndio. Um gerúndio, Exato. eu estou sendo... É uma criação constante, né? É uma criação Adorei, constante. Lucila. Assim, eu pretendo depois fazer um compilado de todas essas respostas de vocês. E botar lá um título, quem sou eu? Aí vai vir a Mariana, você, Michele, Claudinei, vai ficar bem legal, né? Talvez faça assim por um final de ano, né? O final de ano do Pai Livros Convida, né? Mas então, essa era a pegadinha, né? É uma pergunta realmente chatinha pra caramba, né? Porque não dá para responder, né? Não tem como saber. A gente não sabe quem a gente está se descobrindo, né? Até sei dizer quem é a Lucila. Eu sei dizer sobre você, como você sabe dizer sobre mim. Mas sobre você mesma, que você convive todo dia, eita, aí você me quebra. Mas é uma reflexão bacana e que vale a pena ser feita diariamente, né? Mas é a passagem da Alice que eu acho mais fenomenal. Fenomenal. Entendeu? E o Lewis Carroll, né? Mas muito bem. Vamos agora, então, entrar de fato nesse bate-papo que é principalmente sobre isso aqui, ok? Vou mostrar aqui para o pessoal que vai ver depois.
Cadê? Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. É ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. Não, deixa eu ver. É aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, é aqui, é aqui. Agora vai. Sobre esse livrinho aqui, ó, É cara. isso aí. Vamos conversar sobre esse livrinho aqui, dona Lucila. Dagoberto e o Samurai. Eu já, né, assim, não conheço quase nada de cultura japonesa, né? Ou se fala japonesa ou nipônica? Qual o correto? Acho que os dois, não? Os dois Os são dois, né? corretos. Eu dei ali uma papiradinha, como se diz antigamente, sobre o que é o samurai, mas vamos começar. O que é o Dagoberto e o Samurai, dona Neja? Rodinei, isso aqui foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Porque é assim, você sabe, eu sou professora, minha primeira formação é professora, depois eu fiz direito, eu acho que foi só para conhecer o Alexandre, porque eu não tenho nada a ver com direito, muito embora eu fui fazer direito porque a conversa lá em casa foi a seguinte: eu queria fazer arqueologia. Eu sempre quis ser professora, fui professora, fiz o magistério e num determinado momento, quando eu me formei, eu comecei a ver que o ideal do magistério não correspondia com a realidade prática. A coisa era muito complicada, como eu acho que continua sendo complicado. Você chega na escola, você tem um aluno que está com fome. Ele vai para a escola, ele ia naquela época, ele ia muitas vezes para a escola só para ter a merenda. Então, eu, com todo o ideal que eu tinha de dar aula, de estimular, nananã, eu acabei desanimando e vendo que a realidade era muito complicada e acabei não enfrentando o magistério assim, é, só o magistério. Muito embora eu nunca consiga largar o magistério me persegue. Eu dou aula até hoje, eu dou aula particular até hoje porque eu amo dar aula, é a minha grande vocação. Aí, num determinado momento, eu quis ser arqueóloga. Naquela hora que decide o que vai depois do magistério. Faz isso ou faz aquilo, eu falei, eu quero ser arqueóloga. Só tinha no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá. E eu fui fazer, no dia do vestibular, teve um tiroteio e a gente ficou preso dentro da universidade. Você imagina, eu nunca tinha saído de Campos do Jordão. Aí eu vou para um lugar onde tem um tiroteio na porta da universidade. Eu falei, acabou, não vou fazer mais nada. Aí a conversa aqui em casa foi a seguinte: escuta, você gosta de falar, você gosta de escrever, vai fazer direito. Seu pai é advogado, faz direito. Eu acabei fazendo direito, mas foi só para conhecer o Alexandre, eu sempre digo isso. Enfim, aí o que aconteceu? Eu sou uma pessoa frustrada profissionalmente, porque eu não me encaixei naquela coisa. E essa história do livro veio trazer para mim um novo horizonte. Eu descobri o que eu gosto de fazer. Isso aí, para mim, foi um prazer absurdo, que começou com uma conversa com a Márcia. Você lembra da Márcia? A Márcia da livraria. A Márcia da livraria me conta um dia uma história falando assim: nossa, o Kenzo mudou de escola, teve uma coisa chata na escola, as crianças começaram a perseguir um ratinho no pátio, e o Kenzo ficou tão triste porque as crianças queriam matar o rato, e é uma escola nova, e ele também se adaptando. Quando ela me contou isso, eu falei: nossa, Márcia, isso dá um conto. Eu vou escrever um conto. E vim para casa com a ideia de escrever um conto. Foi na época da pandemia. Rodinei, eu nunca vi uma mágica tão linda acontecer. Eu comecei a escrever um conto que virou esse livro. Foi lindo, foi lindo. E tem a ver com o que você falou sobre a pergunta inicial, né, de quem é você, que é cada dia, né, é uma redescoberta, né? Exato. E justamente o caso do Kenzo, então o Kenzo é o filho da Márcia, né? O Kenzo, o Ah, samurai, é inspirado no filho da Márcia, porque inclusive na entendi. época o Kenzo tinha um cabelo comprido Sim, e eu acho que para mim ele era como um samurai. E aquela história dela me contar, ele ficar chateado de ver os meninos, tal, eu falei, nossa, esse samurai vai salvar esse ratinho. Então, começou entendi, assim. E aí eu entendi. sentei para escrever, eu falei, bom, como eu vou começar isso? E aí eu comecei e não conseguia parar, não conseguia parar. Mas, Lucila, você já tinha assim, um conhecimento da cultura dos samurais, assim, da história dos samurais? Não, absolutamente. A vivência que eu tenho com os japoneses é que na minha época de escola, campos tinham muitos japoneses. Ah, sim, sim. Porque eles vieram muitos para Renópolis, era uma grande colônia de japoneses aqui em Renópolis. Então, na minha sala, Renópolis é o quê? Renópolis é um bairro?
é um bairro aqui de Santo Antônio, né? É uma partezinha de Santo Antônio. Logo que você desce, Uhum. tem até um marco ali, que é o marco Sim, até da tem lá no. migração. Ali em Santo Antônio do Pinhal tem ali o café com orquídea, né? Exato, é É aquele aquela- bairro. Aquele Sim, bairro sim, é sei, sei, Renópolis. sei. E na minha sala de primário tinham muitos orientais, muitos japoneses. Hum, Então, eu sempre tive um fascínio. Aqui em Campos tinham muitos comércios de japoneses, muitos. Tinha a Casa Tietê, que era uma família japonesa, o Supermercado Campineira, vários. aqui no Volta Então, é eu sempre japonês tive, aqui no Vale, né? assim, uma fascinação pelos japoneses. Sim, sim. E aí eu fui escrevendo e fui pesquisando. Muita coisa do Ah, Japão que tá. eu escrevi ali foi pesquisa de internet. Eu quis muito sentar com alguém do consulado para Hum, checar, mas eles foram muito fechados, eles não foram abertos ao meu sério? pedido. É, Caramba. foi bem estranho, eu achei bem estranho, porque normalmente seria uma coisa que você teria um É. apoio, né? Eu procurei o consulado em São Paulo, os adidos, né? Os adidos culturais, mas não, a gente não pode dar informações sobre isso é muita responsabilidade. Eu falei, não, mas eu só quero bater um papo para saber se as histórias não estão muito loucas, né? Se corresponde Hum, mais ou menos, né? entendi, entendi. É, porque aí eu fiquei assim, pô, será que a. É porque eu sei assim, da aproximação do Alexandre com a China, que ele Sim, gosta muito da China, conhece bastante, né? Eu acho que já até fala chinês, não fala chinês também? Eu fala, acho. fala, fala, Fala e escreve, por acaso, não? fala, escreve. E até Alexandre onde é nós meio sabemos. pirado, né? E até onde nós sabemos é por filmes, né? Tem o filme famoso do Tom Cruise, né? Do Sim, Samurai. E também pesquisando recentemente na internet, né? Então, assim, os samurais, eles não eram só guerreiros, né? Eles também tinham toda uma filosofia, como é que eu vou dizer assim, tinham regras, né? Que sim, não só estavam muito ligadas à rígidas. guerra em si, né? Aos É, combates. E é, eles surgem numa época do Japão feudal, né? Lá para o isso, século XII, parece, né? E é justamente nesse lance dos caras tentarem defender suas terras, eles nascem isso, dentro desse contexto. Né? Eu isso. falei besteira, não, né? Não, não, A é isso pesquisa está mesmo. correta. Inclusive, eu pesquisei sobre isso. E também eu fiz muita pesquisa, porque na verdade, esses são os tataravós do Kenzo. O Hum, tataravô era de uma, não, era de uma família rural. A tataravó, ela era filha de samurais e ela era uma coisa linda que tem no Japão que eu descobri eu não sei se foi através de um filme ou se foi através de alguma coisa na internet, agora eu não me lembro mais, mas ela era uma sereia japonesa. Numa determinada época no Japão, existiam essas mulheres que mergulhavam seminuas para coletar pérolas, e elas eram hum. conhecidas como as sereias japonesas. Caramba, interessante, cara. É muito interessante. E na internet eu consegui algumas imagens. Então, eu fiz uma pesquisinha para poder escrever, porque essa tataravó, ela era filha de samurais e uma sereia. E uma Agora, sereia. mas a sua história do Kenzo e o Samurai se passa quando? Em que época? Eu faço uma mescla entre passado e presente. Tá. Quando chegar o livro, eu vou ler e vou fazer até uma resenha. Tô muito Legal, querendo ler o livro, cara. E eu legal. fiquei sabendo que é o primeiro volume. Primeiro, vai É, ter sequências. tem, Vai ter tem, uma tem uma trilogia. sequência, porque essa história continua, né? Eu não posso falar muito, porque eu quero manter o Não, suspense, claro, claro, mas claro. ele é um ratinho francês. E aí, então, agora a segunda parte, Aí ele tu está já vem para tua voltando para a seara. França. Aí tu já Hã? traz para tua seara, né? Já traz para o teu métier, né? Que o francês, para Eu quem não não podia sabe, ficar longe da a França. Lucila é professora de francês. Né, Lucila? É um Então, tem francês uma lindo. sequência. Eu O pretendo escrever francês de três. tudo. Vamos ver se vai dar. Não, sim. Agora, mas a sequência, ela é proposital ou é acidental? Eu acho que ela foi acidental, porque ela surgiu a partir do momento que eu encerrei esse primeiro volume. Quando eu encerrei aliás, é tudo muito mágico. E não tem nada pensado. É engraçado porque eu, por exemplo, quando eu não estou escrevendo, às vezes eu fico falando assim: "Nossa, como é que eu vou, o que que vai acontecer?" Eu não consigo imaginar o que que vai acontecer. Eu entendo, eu entendo. Eu só consigo Na a hora que eu prática, sento para escrever.
Sim, sim. Parece Sei como uma é que coisa é. inspiracional. É inspiracional. Enquanto eu não estou escrevendo, enquanto eu não estou na escrita, eu estou só observando as coisas em volta, vendo as histórias acontecendo em volta, percebendo os movimentos, me inspirando, me nutrindo de imagens, de histórias, para na hora que eu sento, aí eu começo a escrever. E eu não sei o que vai dar. É na hora que Sim, eu vejo o que sim. vai dar. Eu também, assim, eu tenho o costume de escrever, né, assim, nunca publiquei nada, mas eu tenho o costume de escrever. Todo mundo que lê bastante, escreve, né? Tem alguma coisa ali que vai escrever. É Eu natural, também, acho. acontece também assim comigo, Lucila. Se eu, assim, ó, eu vou escrever tal coisa, não, não sei. Não. É. Vai, de repente é um filme que você vê, é uma música, é um livro que você está lendo, que vem uma ideia, como aconteceu contigo, né? O Kenzo lá, com o ratinho, tal, aquele negócio todo. O próprio Walt Disney, né? Eu lembro quando era moleque, eu tinha um almanaque do Walt Disney que eu contava a história do Walt Disney, né? Do criador. Que ele falou que estava num trem e tinha um rato no trem que estava tocando terror com os passageiros. E ninguém conseguia pegar o rato. Foi desse ratinho do trem que ele criou o Mickey. Você vê, é Sua primeira engraçado. personagem, Você entendeu? vê? Aquele ratinho arisco, né, que ninguém consegue pegar, e fizeram a viagem toda e o rato saiu ileso. Roubava a comida dos passageiros. Então o Mickey nasce desse ratinho, encrenqueiro, né, tal, entendeu? Mas o Lucilo agora é uma coisa, assim, como eu estou lendo com o pessoal Homero, eu percebo assim, quando você vai pesquisar sobre os samurais, pô, nós falamos do século XII. Homero, século VIII antes de Cristo. Olha só. Então nós temos aí 20 séculos de separação. Mas você vê o homem muito parecido nos ideais, entendeu? Então, por exemplo, quando você fala, começa a pesquisar sobre os samurais, você vê que existe um código de honra que Sim, também tinha lá com os sim, guerreiros homéricos, entendeu? sim. A roupa que eles vestiam, né, era uma forma de honra. Aquilo tudo, aquela honra. Eu queria jogar essa questão para você. Como é que você vê essa questão da honra sempre presente no ser humano? Hoje nós estamos aqui numa conversa. Você está em Campos do Jordão, eu estou em São José dos Campos, entendeu? Estamos a 1 hora de distância de carro e conversando por meio de equipamentos tecnológicos. E ainda nós estamos falando dessa gente, desses temas, de gente que viveram num mundo completamente diferente do nosso, sem nenhuma relação. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê essa questão ainda perdurar, né? Primeiro, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa, porque vamos combinar uma coisa. A vida, ela é muito complicada. Mas a gente tem que ver que tem umas coisas muito mágicas que acontecem, como isso, por exemplo, da gente estar aqui falando de uma época lá para trás e de valores que ainda existem. Porque eu penso que, lógico, as mudanças sociais elas vão acontecer sempre. A gente está num progresso, né? A gente está num progredir. Mas tem determinadas coisas que não mudam. Tem determinados valores que são, eu digo assim, que são intocáveis, né? No caso aí desses samurais, essa honra, ela é uma coisa muito bonita, porque é nobre, tem uma nobreza na honra. Inclusive, essa tataravó, ela vem embora no navio por, por causa da honra, porque ela se apaixonou por alguém que não era um japonês. E ela sabia que aquilo não seria possível, que aquele amor não seria possível. Então ela embarca num navio em razão dessa honra, porque ela não queria macular a honra dos pais. Então, quer dizer, você imagina que são princípios que estão desde essa antiguidade e que continuam e que deveriam continuar. Sim, Muita sim. gente é contra. Ah, não, tem que mudar, vamos parar com isso, que bobagem. Tem coisa que bobagem, coisa ultrapassada. Tem coisa que não é ultrapassada. Respeito pelo próximo não é ultrapassado nunca, né? A honra não é uma coisa que você vai, vamos mudar essa história de honra, deixa isso para lá. Não, tem coisas que não mudam. Eu sou a favor do progresso, eu acho que tem coisas que devem mudar e que tem que mudar, mas tem coisas que são princípios intocáveis, né? Sim, mas Intocáveis. até essas pessoas que falam isso, elas também têm seus códigos de honra. Eu acho que é uma coisa extremamente humana, demasiadamente humana, como dizia Nietzsche. Olha só, quer ver? Tu já leu a Ilíada, por acaso? Não, eu peguei um comecinho, quando a leitura é muito difícil, eu gosto de ler em voz alta, Eu só leio em voz alta, até as porque fáceis. eu acho isso incrível.
eu tinha muito problema, eu queria muito ler Guimarães Rosa, e todo mundo dizia que era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Até o dia que eu li em voz alta, eu descobri o grande amor da minha vida. Não, Guimarães, a gente leu recentemente Guimarães. Porque é lindo, mas você tem coisas que você precisa ler em voz alta. Então, o Ilíada, eu comecei aqui com Alexandre, mas eu comecei lendo em voz alta, porque quando você lê em voz alta, parece que fica mais fácil de entender, porque não é muito fácil de Eu só entender. leio em voz alta. Mas Não eu consigo não só ler. comecei, não saí do começo. Mas por quê? Sabe por quê? Olha só, nós estamos falando de uma obra, primeiro que era uma obra da tradição oral, né? Ela não é uma obra escrita, né? Até porque não tinha escrita na época que ela surgiu, entendeu? Mas assim, eu acho interessante porque tem o caso do Heitor, que é um guerreiro troiano, o mais forte dos troianos, e ele é casado com Andrômaca. Mas a relação dos dois, quando você começa a ler a relação dos dois, você fala, porra, isso aqui sou eu e a Gisele. É o Alexandre e a Lucila, pô. Entendeu? É a mesma coisa, é a mesma relação. E nós estamos distantes muitos séculos, mas muitos séculos. E detalhe, a gente não se aproxima em nada com essa gente. Mas os sentimentos são. Isso é, como você falou, isso é maravilhoso. Ó, tem um outro caso também que eu acho muito interessante, Lucila, dentro aí do que você está falando, é um filósofo alemão chamado Fichte. Nunca Esse ouvi. sujeito jovem, esse sujeito, quando jovem, ele estava assim, ele entrou numa depressão terrível, terrível, de querer até se suicidar. Ele perdeu o sentido de existir. Ele já era professor, um jovem professor, até que chegou para ele, por correspondência, um livro novo de um filósofo que estava começando a ficar mais famoso, um tal de Kant. Já ouviu falar do Kant? Ele estava ficando meio famoso. E esse livro chegou para ele. Ele recebeu o livro, como ele sempre recebia, e viu esse livro novo. E falou assim, pô, esse cara aqui não é estranho. E começou a ler. Ele leu o livro de Kant o final de semana todo da folga dele. E na segunda-feira era um outro sujeito. Ele era um outro Fichte, renascido. E escreveu obras e viveu e morreu na velhice. Entendeu? Então, a vida, como você falou, é muito difícil, é complexa, e o tempo todo nós estamos sendo surpreendidos. Sim, Entendeu? Então eu gostei muito da sua resposta lá na primeira, lá, né, na entrada, que tem muito a ver com isso, com essa abertura, sabe? Ao que é possível. Mas deixa eu voltar para a obra, para a sua obra. Tu já falou ali que a tua inspiração é o filho, pô, imagina esse moleque, cara. Ele tá quantos anos, o Kenzo? Ele tá quantos anos, o filho da Márcia, o Luci? ele tem 18, ele está no Ah, já exército tá já. grande, já tá grandão já, né? Tá um moço. Ele foi no dia eu fiz um pequeno lançamento, uma coisa bem Sim, simples, bem Santo Sim, né? intimista. Ele foi até eu coloquei na foto que ele tá, eu falei assim, esse é o verdadeiro samurai. Ah, legal, legal. Tá, mas aí o que acontece? Como é que é ali a história ali? Uma introduçãozinha assim. O Kenzo é o quê? Como é que o Kenzo conheceu o samurai? Até onde você puder revelar, né? Tá, é bem interessante, porque o processo da escrita, ele também foi muito interessante, porque essa coisa de misturar o presente e o passado também foi acontecendo naturalmente, porque chegou um momento que eu senti necessidade de explicar da onde veio o Kenzo. Sim. Então foi aí que eu vim buscar esses antepassados bem longe lá, né? Mas basicamente é o seguinte: esse ratinho ele chega aqui em Campos numa caixa de correio. Ele mora em Paris, é um ratinho parisiense, um ratinho chiquérrimo, com uma Ratatouille. rotina maravilhosa. Eu sou uma pessoa que odeia rotinas, mas eu acho que eu tenho o meu ódio por rotinas é porque eu não consigo fazer uma rotina. Então, esse ratinho tem a rotina dos meus sonhos. Ele acorda às 5 horas da manhã, ele toma banho gelado, toma água morna, porque isso mantém ele sempre inteligente. E depois ele é um arqueólogo, claro, ele é Isso. arqueólogo, ele é tradutor, ele é um ratinho todo que mora num lugar maravilhoso que eu nunca fui presencialmente, só conheço pela internet, que é a Biblioteca Nacional da França, que é um lugar lindo, um lugar lindo. Eu imagino. E, bom, ele mora nessa biblioteca e ele acidentalmente, ele tá passeando, porque ele tem hábito de passear na biblioteca, e ele vê dentro de uma caixa, ele não sabe que é uma caixa de correio, ele só tem uma caixa em cima da mesa da biblioteca, ele vê Hum, o voo noturno do Saint-Exupéry.
E ele é apaixonado por esse livro. Eu li com o Alexandre. Eu li com o É Alexandre. lindo esse livro. Esse livro Eu é li com o Alexandre. maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Gente E mesmo. ele entra para ler o livro. Naquele dia ele já estava um pouco indisposto. E ele acaba sonolento, porque ele começa a sentir um cheiro estranho, porque dentro da caixa tem vários pacotinhos de sílica para evitar a umidade. E Sim. ele começa a sentir meio mal, dorme e acorda num lugar estranho, numa biblioteca de uma escola em Campos do Jordão. Eu estava na França, no Templo do Conhecimento, Então, em Campos do Jordão, o Templo do Fundi. acaba numa Aí ele deixou de escola, ser uma escola arqueólogo. pública em Campos do Jordão. Aí deixou de ser arqueólogo, virou chefe de cozinha, pô. Virou ratatouille. E nessa, lógico, ele conhece o Kenzo nesse episódio, que ele tá querendo descobrir onde ele está, e ele sai da biblioteca bem na hora do intervalo, onde as crianças estão no pátio, gritando e berrando, e aí ele conhece o Kenzo. Mas o Kenzo reconhece nele não o rato que ele aparenta ser. O Kenzo vê nele o verdadeiro Dagoberto. Então, aí, porque o Kenzo também o pai do Kenzo veio do Japão, porque o pai do Kenzo foi para o Japão num determinado período, e veio do Japão com um ratinho dentro do bolso, que era o Kurosawa. Ah, tá, legal. Então, Nossa, a família legal, do Kenzo já tem uma certa familiaridade com os ratinhos. sim, sim. É meio que uma E aí fábula vai, também, a história né? vai. É meio que uma fábula também, né, o Lucila? É um tipo de Exato. fábula também. Agora, eu tenho visto lá no teu... Eu dei uma stalkeada lá no seu Instagram, eu vejo muitos adultos comprando. Eles estão comprando para os seus filhos ou para eles mesmos? Então, tá muito engraçado isso. Eu tive já duas amigas que compraram para os filhos e leram, inclusive foi uma história linda. As duas amigas leram com os filhos. Uma amiga, a filha é a Lara, que deve ter uns 10 anos, e foi uma coisa linda, porque a Lara me mandava os áudios, assim, empolgadíssima, fazendo altos comentários maravilhosos, que eu Não, o amei. feedback é demais, né, cara? É demais, porque as perguntas são de um nível que você não consegue imaginar. Não, porque aí que acontece, né, Lucila? A sua obra, ela vai sofrer uma releitura. Cada leitura, né, como a gente costuma dizer, é uma releitura. Então, a tua obra está sendo ampliada, entendeu? Sim. Existe a obra que... Eu lembro do Borges, né? O Zé Luiz Borges falando, não, eu escrevi isso aqui, agora vocês vão reescrever. Exato. Porque cada leitura é uma nova compreensão, é uma ampliação dessa obra, ela é ampliada, entendeu? Isso é lindo da leitura, né? Isso é lindo da leitura. Sim, sim. O Jean Valjean que você vê não é o mesmo Jean Valjean que eu vejo. Olha como é que ela fala, pelo amor de Deus, fala de novo o nome dele. Nem vou tentar falar. Fala de novo, Lucila, fala de novo. Jean Valjean. Jean Valjean. Eu li Os Miseráveis com essa senhora e o marido dela, o marrento do marido dela. O divino Alexandre, né? Alexandre na Ilíada é o Paris. E o epíteto dele é Divino Alexandre. Então, quando eu tiver, eu falo assim, Divino Alexandre, vim ver a divina Lucila. E isso é lindo da leitura, né? E talvez isso que as pessoas precisem redescobrir. Sim, sim. Porque o que eu estou percebendo? Bom, todo esse processo do livro eu fiz sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Eu não. A edição, tudo? A edição? Tudo. Eu fui atrás de um revisor. Minha amiga tinha um amigo revisor. Mandei o texto para ele, ele revisou. Começou aí. Depois eu fui atrás de uma diagramadora. Procurei na internet. Diagramadores. Achei uma japonesa. Acho que em São Vicente. Falei, ela vai ser japonesa. Peguei a japonesa. Aí organizamos a capa, organizamos o formato, tá, os capítulos, material pronto. Falei, ok, agora vamos para uma gráfica. Baixei numa gráfica lá em São Paulo, na Brigadeiro. Um povo super legal, uma gente super bacana. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu quero imprimir isso, como faz? Ah, tem esse papel. Falei, não, o mais simples, o mais franco, o mais barato é esse. Falei, ok, quanto fica? Fica tanto. Falei, beleza, vamos economizar os dinheirinhos. Juntei o dinheirinho, fui lá, falei, imprime 200. Aí, bom, livros prontos. O que eu vou fazer com esses 200 livros? Falei, bom, vou fazer uma festinha de lançamento. Eu tenho umas alunas queridas, que são umas alunas queridas.
Ai, não, Lu, vamos fazer. A gente empresta lá o café, um cantinho do café, você faz lá no nosso café. Melhor lugar. Lancei lá com essas amigas. Só Suci, né? Isso, Pô, umas alunas maravilhosas, uma mãe maravilhosa, umas amigas muito queridas que me propiciaram isso. Fiz lá, ok, agora vamos vender. E taca mandar coisa para tudo que é livraria. Vocês aceitam um autor independente? Ah, não aceito. Ah, não quero. A Martins Fontes, da Paulista, aceitou. Falei, vamos lá. Mandei, baixei com os livros lá. Aí, bom, na hora de mandar para Martins Fontes, descobri que eu precisava ter um cadastro. Eu já tinha registrado a obra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Sim, sim. Então, eu falei, aí a Martins Fontes falou, não, eu preciso de tem uns números, umas coisas, uns termos que eu nem sei. Na hora eu pesquisei, descobri, fiz, imprimi, são aquelas, vem sempre na contracapa do livro, isso é importante, tem toda uma, esqueci os termos agora, mas fiz o que O precisava ISBN. fazer. Isso, exatamente. ISBN, sim. Isso. Os É o livros todos registro, têm né? É o registro editorial do livro, o né? registro do livro, exatamente. Eu mesma fiz, eu paguei o que precisava pagar, veio o registro, veio um código de barras, veio tudo. Não, agora Mas o você livro virou já tava escritora mesmo. Virou escritora mas o livro já estava impresso, né? Isso deveria Sim. ter sido impresso no livro. Aí o Mas que é a eu parte fiz? burocrática. É a parte burocrática. Aí Né? eu peguei, imprimi aquele código de barras e a classificação, a catalogação do livro, botei dentro dos livros e mandei para Martins Fontes. Aí o que acontece? Não vende, vende um livro. Não Ok. Isso aí não tem jeito. Deixei aqui no Caminho da Roça. Conhece a Rosana do Caminho da Roça? Eu conheço agora que eu vi lá no teu Instagram, parece. E foi muito engraçado o que aconteceu lá no Caminho da Roça, porque uma amiga fez para mim uns ratinhos, uns bonequinhos para o dia do lançamento, para eu colocar na mesa junto com os livros. Então, no Caminho da Roça, eu botei um bonequinho. Aí a Rua do Caminho da Roça me encontra. Lu, sabe, não está vendendo os livros, mas as pessoas querem comprar o ratinho. Eu achei muito engraçado, porque isso é um reflexo do momento que a gente vive. As pessoas não leem mais, é raro. Não, é muito, como se diz hoje, é o instagramável. A pessoa quer ir à livraria, numa livraria descolada, com café, posar com livro, entendeu? Um pessoal que vai para a França, né? Entendeu? Não vou falar que nomes, né? Mas tem um pessoal que vai lá para a França, que tem condições, entra naquelas livrarias lindas que deve ter em Paris, obviamente, né? Nunca fui, não sei, só conheço pelo Google, né? Mas toma um café posando com o livro. Eu lembro do Nelson Rodrigues, o velho Nelson Rodrigues, que falava assim, que ele chamava de pose. Naquela época já chamava de pose. Ele falava assim, ó, o brasileiro, ele aprendeu a fazer pose. E a pose faz ele se parecer com o intelectual, se parecer com o artista, entendeu? Então, é muito a pose. Lembro também do Machado de Assis, falando com um amigo dele que queria abrir uma livraria no Rio de Janeiro. Falei assim, ó, poxa, eu não te aconselho, porque ninguém lê, pô. O Brasil não lê, entendeu? Agora tem uma surpresa gostosa, porque conversando ontem com a Cleide Simões, uma professora lá de BH, ela é dona do canal Grilo Falante, a gente bateu um papo ontem, mas BH tem muita gente que lê, e lê mesmo. Que coisa entendeu? boa. BH é diferente, é meio sinistro, os caras gostam mesmo de literatura. Mas a maioria, né? A maioria é esse papo, né? É a moda, sabe? A pessoa quer o mascote. Ela quer o mascote, ela não quer o livro. Não. E na verdade, é uma pena, porque eu acho que muitos problemas que a humanidade passa hoje seriam resolvidos com um bom livro. Sim. Aí já é um problema complexo pra caramba, porque por mais que a gente viva, por mais que nós tenhamos experiência, a gente continua com as escolhas erradas, aquelas que não funcionam, entendeu? Aí já é um outro papo, ô Lucila. Vamos com calma com as polêmicas. Nós vivemos dias estranhos. Qualquer polêmicazinha, entendeu? Aí você não vem de livro mesmo. Verdade. É melhor a gente fazer uma censura aqui. Vamos começar a censurar. Uma sugestão, Lucila. Fecha a livraria e abre uma casa de bonequinhos de pelúcia. Então tá aqui o Kenzo de pelúcia. Você não conhece a história daquele...
Labubu, Lalulu, não tem uns monstrinhos sendo vendidos aí por 30 mil euros, 40 mil Nossa, euros? não Você conhecia, não não. viu isso ainda? De repente eu já vi, mas não estou relacionando com o nome. De repente eu já vi. Tá uma febre. Então eu estou achando que eu vou para a China consultar alguém para fabricar os Bem, os Dagobertos. bem melhor. Deixa a literatura com os amigos, né? A gente vai consumir tua literatura. Eu não fui lá na Sanssouci porque eu estava viajando, sabia? Eu recebi o convite de vocês, pô, acho que estava em Curitiba. Quando é que Acho que foi? foi Quer isso ver? mesmo. Quando é Foi que isso foi? mesmo. Quando foi? Foi no comecinho de janeiro. Então, tava eu, Gisele e Bruna lá. Sabe por quê? A Bruna só faz recesso em janeiro. Trabalha o ano inteiro e só para em janeiro. Aí, esse janeiro agora a gente vai para BH. E lá tem muitos Que legal. apoiadores, né? A gente vai fazer um encontrão lá com eles, lá tentar fazer um encontro com eles. E nesse ano a gente foi a Curitiba. Aí no lançamento do teu livro, na Sanssouci, a gente estava lá em Vocês Curitiba. estavam mesmo Estava em viajando. Curitiba. Eu anotei algumas coisinhas aqui, ô Lucila. Deixa eu ver Vamos. aqui se eu já passei muito. Ah, não, vamos falar um pouco de você agora. Vamos falar um pouco de você. Como é que foi a Lucila na infância? Qual é a tua relação, assim, tuas primeiras relações com a literatura? Entendeu? Nós somos contemporâneos, né? Eu costumo dizer, eu comecei lá com Para Gostar de Ler, É né? isso mesmo, Vagalume. maravilhoso, Eu acho que maravilhoso. o começo é bem parecido, né? Mas como é que foi a tua relação com a literatura, Lucila? Então, meu pai sempre incentivou a gente a ler, sempre. E na minha época de primário, tinha uma coisa que chamava, acho que, Pingo de Ouro. A professora ela vinha com uns catálogos, você escolhia alguns livrinhos, você comprava, não eram livros caros, era já edição acessível. E você escolhia, trazia o dinheirinho ali, as notinhas, a professora fazia o pedido para, acho que era Ediouro, se eu não me engano, a editora. E tinha essa coleção chamada Pingo de Ouro. Então você escolhia os livrinhos. Então, desde essa época de primeiro ano, a gente sempre teve esse incentivo do meu pai para ler. Mas, na verdade, eu comecei a ler mesmo quando eu tinha, assim, tipo, acho que 14, 15 anos, eu comecei a ler. Quem vê pensa que eu li os russos. Não, eu não li nada de russo com 15 anos. O que eu descobri com 15 anos foi um tal de Sidney Sheldon. Nossa. Eu fiquei enlouquecida com Sidney Sheldon e eu li aquilo assim loucamente. Até que chegou um momento, eu falei para mim mesma: escuta, você tem que parar de ler isso, porque existem outras coisas para ler. Sim. Mas foi a pior coisa que eu fiz, foi ter parado naquele momento. Eu deveria ter lido tudo. Eu li vários, mas eu deveria ter lido tudo. Por quê? Aquela Lucila não existe mais. Sim. Recentemente eu quis ler um Sidney Sheldon, não consegui. Não consegue. Não consegue. Eu Não te entendo. consegui. Não Achei consegue. muito chato, achei muito Não, horrível. não consegue. Era aquela. Perfeito. Era aquela época, o único Exato. momento que você ia zerar o Sidney Sheldon. Eu deveria ter feito, mas eu tive uma autocrítica falando para mim mesma: escuta, isso não está certo, deve ter coisa muito melhor do que isso. E interrompi, que eu não deveria ter interrompido, porque eu também sou a favor, eu sou um pouco a favor daquela coisa assim: tá lendo, tá bom, não importa, pode ser gibi, tá Com lendo, tá certeza. ótimo. Concordo. Eu não sou muito crítica com relação à leitura, eu acho que tudo que está sendo lido é bom. Bom, aí interrompi essa coisa do Sidney Sheldon na escola. A gente lia algumas coisas muito interessantes. Tinha um chamado A Ilha Perdida e a Montanha Encantada. A Ilha Perdida, todo mundo leu. Até quem não gostava de ler, leu. Eu tenho. Você sabe que eu tenho ele muito guardado bom. aí. É muito bom. É o máximo, porque é aquela coisa que te empolga, que te leva, que te faz viajar. Porque a Sim. leitura é isso, é fazer viajar. Robinson Crusoe, pô. Então, exato. Aí, bom, eu li esses livrinhos na escola, o Para Gostar de Ler, com aquelas crônicas, né? Eram crônicas, Sim. né? Crônicas. E era muito. Eu sempre gostei muito de fazer teatro. Então, Legal. a gente lia as crônicas e os professores deixavam a gente encenar. Então, a gente fazia os teatros, né, das crônicas. Foi uma época muito bacana. Bom, e aí segue, a gente vai lendo um pouco de tudo. Tem coisas muito gostosas de ler. E passei essa que você... infância não tanto, mas mais a juventude, né? Despertar da leitura, muito embora sempre tivesse disponível os livros, mas o despertar para a leitura mesmo veio a partir dessa idade aí de 14, 15 anos. E na infância eu tive o privilégio de ter uma avó que contava histórias maravilhosamente bem.
Então, na infância, eu tinha acesso aos contos dos irmãos Grimm, só que contados pela minha avó. Nossa, que legal, cara. Que Ah, era uma história legal. delícia. Era Era uma delícia. tipo a Dona Benta, né? A Dona Benta do sítio, né? Do Isso, Monteiro era uma Lobato. delícia. E a minha avó contava muito bem, porque a minha avó era uma pessoa muito. Ela gostava muito de ler, mas na época dela a leitura era proibida, a leitura era coisa de vagabundo. A leitura? A leitura era coisa de vagabundo. Você não vai ler porque leitura é coisa de vagabundo. Então, o que que a minha avó fazia? Ela se trancava no banheiro, escondia o livro atrás da banheira para Nossa. poder ler escondida no banheiro. Então, ela gostava muito de ler. E ela sabia muito bem contar história. Era uma pessoa com uma imaginação muito rica. Pô, mas Então, na que infância, eu coisa, tive né? esse privilégio de ter esse colo gostosinho de vó que contava as histórias. E a gente sempre queria que contasse daquele jeitinho, igualzinho. E criança, né, tem a repetição, né? Conta de Tem, novo. Eu lembro tem. da a Bruna pequenininha com aqueles, no tempo ainda VHS, né? Aquelas fitas da Disney, né? Que acabava, rebobinava e É começava isso. tudo de novo. Tem essa fase. Mas, cara, Então, que coisa, cara. Mas a tua avó morava, era de onde a tua avó? minha avó veio do sul de Minas para Campos em Hum, 55. Meu pai, não, meu pai era nascido aqui em Campos, meus avós hum. paternos, meu avô veio da Síria para o Eita, Rio de Janeiro, eu tenho uma conheceu bisavó também minha da Síria. avó, que era filha de sírios, nascida no Rio de Janeiro, Caramba. e eles vieram para Campos. Meu pai nasceu em Campos. Minha mãe veio para Campos de Minas, aqui do sul de Minas, de Machado. Minha mãe nasceu em Machado e veio para Campos, ela tinha 15 anos. 15 ou um Então você pouco nasceu em menos. Campos mesmo, né, Lucila? Eu nasci aqui. Eu nasci aqui em 70. Caramba. Eu sou de 70. Eu também sou de 70, pô. É, eu sou de 70, ano bonito, né? É o melhor ano do mundo. Eu Ou do também mundo. acho. Agora, o Alexandre, né? O Alexandre é o marido da Lucila. O Alexandre é de Volta Redonda, não é isso? Né, ele é do Rio, ele nasceu em Rio, no Rio mesmo, e o pai, Sim. ele morou em Resende, porque o pai era militar, né? Ah, é, o padre era Ele militar. morou em Resende, mas ele nascido no Rio e morou em Resende, depois morou no Rio. Essa coisa do militar, né, de estar Sim, sempre. sim. Depois acho que ele morou, morou em Brasília um tempo, e depois veio morar em Taubaté, que foi quando eu conheci ele aqui em Taubaté. Eu tô com o Alexandre há 35 anos. Misericórdia. Não dá, cara. Eu e Gisele estamos, nós fizemos agora. Eita, fugiu. Olha aí, olha dando mole. Olha, vai levar bronca. Casou em 90, 33. 33. Ah, A gente casou em 92 e agora nós fizemos 33 anos. que Em maravilha. setembro a gente faz 36 desde o namoro, contando com tudo, né? É, eu Trinta e contando com sete, trinta tudo. e sete, quer dizer, Ah, não, 37, 37, 37. Estou ruim de matemática, estou cansado, cabeça cansada. muito Mas bom, então, muito. Lucilo, aí tá, aí você, o problema é que, assim, problema entre aspas, né? Porque eu acho que o curso de Direito acaba te desviando da literatura, né? Porque você vai para a leitura mais técnica, né, do direito. Técnica, é. E Aí, muito pô, chata, técnica e é, muito chata, muito chata. é tipo Se bem medicina, que, pô. se bem que tem muita coisa interessante quando você estuda introdução ao direito, é que realmente não era uma área que me chamava atenção. Mas, por exemplo, tem muita coisa muito interessante de você estuda Kant, você estuda Rousseau, você estuda várias coisas, entendeu? Sim, sim. Tem muita coisa interessante. E a parte. é, a coisa mais elevada do direito é muito bonito. É muito bonito, Não, entendeu? é. Só que é o tal negócio. Eu caí de novo naquela cilada da teoria e da prática. Mesma coisa que aconteceu comigo no magistério. A teoria era linda, a prática era impossível. E aqui no Sim. direito é a mesma coisa. A teoria é linda, mas a prática é outra história, entendeu? Então, enfim, o direito foi uma grande frustração. Mas eu continuei. O que aconteceu comigo foi que depois da faculdade, a gente sempre teve os livros, né? Quando eu fui morar com o Alexandre, a gente tinha um colchão, um sofá emprestado, uma mesinha com duas cadeiras e uma tonelada de livros, porque cada um trouxe os seus. Então era livro e um violão, que ele tinha um violão. E pronto, era o que a gente tinha. Então a gente sempre leu, e em casa a gente fez grupos de literatura, uma época, e Eram meio hippies, né?
Começaram como Total, hippies. total, total. Até hoje, é tudo muito hippie aqui. Não, hippie não é mais não. Olha só, pessoal, vocês não conhecem a casa dessa gente. Olha, chega um pouquinho aí pro canto aí, o Luiz Alain. Essa estante aí é sinistra. Essa Sinistro. sala é sinistra. Eu vou arrumar um jeito de visitá-los. Não é por causa deles, não. É por causa dessa sala. Mas você vê, Aí, tem muita coisa. Eu gostaria de ler muito mais, porque eu acho que a leitura é uma coisa maravilhosa, essa coisa de você fugir um pouco da realidade, entrar em outros mundos. O que me fascina no livro é que quando eu estou lendo alguma coisa que eu fecho o livro, fica aquele silêncio. A sim, história sim. para, os personagens ficam congelados ali dentro. E de repente, a hora que você abre o livro e começa a ler de novo, aquela história começa a ganhar vida. É muito lindo isso, né? A minha descoberta atual é lendo e estudando Homero, o Lucila. Quando vocês puderem, leiam, leiam. Se Esse você... grupo já começou tem tempo? Começou dia 4 de agosto, Ah, não entendeu? dá tempo da gente entrar Não, nele? claro que dá. Sabe por quê? Olha só, nosso grupo é o seguinte: os grupos são o seguinte: a discussão fica lá, eu até falei, eu falo, ad eterno, tá sempre lá. Porque, tipo assim, a gente monta um grupo específico, né? Assim, tem vários grupos, né? Aí tem um grupo lá, esses meus grupos lá, tem lá, LC e Ilíada. Então ali só se discute a Ilíada. Que Esses lindo. comentários, quando acabar a leitura, que vai ser lá para o final do ano, que a gente vai ler Ilíada e Odisseia, né? Estudando, comentando, quando acabar, a discussão vai ficar ali. Que Entendeu? A lindo. pessoa que entrou depois, né, se tornou apoiador, no ano que vem, vou apoiar a Bruna, tal. Ela assim, poxa, você já leu a Ilíada? Não, olha só, já lemos, mas os comentários estão aqui. Se você quiser ir lendo, e lendo os comentários, e quiser comentar os comentários, fica à vontade que eu e Bruna, essa leitura foi feita por mim, não é pela Bruna, mas com certeza eu vou ver o seu comentário, de repente a sua dúvida, entendeu? Qualquer coisa, e vou reagir a ela com um comentário, ou te ajudando aí para entender. Se eu não souber, eu vou pesquisar também para te responder. E é uma coisa que ela tem um início, mas não tem fim. Ah, Entendeu? não tem fim. Nós A começamos discussão no não dia tem fim 4 de nunca. agosto e vai embora. E quanto mais gente vier e chegar ali, fizer uma nova observação, tanto que eu costumo levar questões para os grupos, né? Assim, para tentar dar uma fomentada neles. Então, por exemplo, o Homero é muito cinematográfico. Tanto que nas minhas pesquisas, eu fui descobrir que os cineastas, eles se baseiam muito em Homero, na Ilíada. Porque, olha só, o Lucila, você tem assim, a Ilíada história, é guerra, né? É uma guerra. A guerra de Troia. Então, tem uma guerra. Mas, de repente, a cena é cortada para uma personagem fora da guerra, que tem relação com a guerra, mas está fora, distanciado, numa situação muito mais complexa de alma, de espírito. Assim, meu Deus do céu, como é que esse cara fazia isso no É século incrível. VIII antes de Incrível. Cristo? Esse cara Incrível. mostrando cenas paralelas, Incrível. sabe? Que são contrastes uma da outra. Incrível, né? Por exemplo, Aquiles é o grande guerreiro grego, né, dos aqueus lá. Então, ele tem um problema com o líder maior, que é o Agamenon, e se afasta da guerra por um problema com esse cara. Então, Homero, vez ou outra, traz em paralelo as duas situações para contrastar os sentimentos. Num caso, uma guerra, no outro, Aquiles sofrendo sozinho, implorando a sua mãe, que é uma deusa, para implorar a Zeus, para que a sua honra seja, que retorne a honra para ele, e ele possa, de alguma forma, voltar à guerra. Eu estou assim, a grosso modo, tá? A Sim, grosso modo. sim. Então, assim, eu acho fenomenal. É uma experiência que eu nunca tinha lido. A gente vê os filmes, vê documentário e tal, mas eu nunca tinha lido a obra. E eu tô com 3 traduções, né? Porque fica muito mais rico. Eu tenho essa daqui de um helenista chamado Christian Werner, que é excelente. Eu tenho a do Trajano Vieira, que é Sim. bilíngue. Eu tenho uma noção de grego por conta do seminário de teologia, né? Então, tem o grego, e tem a do Frederico Lourenço, que também é um português especialista em grego, que essa aqui é a base, né, da leitura. Mas eu faço as comparações, então não é só leitura, é um estudo É um estudo. que É um é estudo. administrado por mim, e eu vou fomentando nas pessoas a pesquisa. Então, coloco questões.
Esse caso agora, que eu estou nessa parte agora, é da relação do Heitor com a Andrômaca, sua esposa, que é tipo, ele está na guerra, mas ele tem que voltar para casa. Eu estou falando assim, bem superficial, tá, o Lucila? É muito mais bonito. Ele tem que voltar a casa para trazer o irmão dele, o Paris, que é o responsável, também um dos responsáveis pelos problemas, e você vai ter que vir para a guerra, seu covarde. E ele vai vai ver a casa dele, como é que tá. Vai ver a esposa e o filho. Essa cena que eu te falei, essa cena é uma cena que pode acontecer entre você e o Alexandre, entre mim e a Gisele, entre qualquer casal do século XXI, entendeu? Como é que pode isso? Nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos nos sentimentos, entendeu? Isso, assim, não dá, não cabe na minha cabeça que eu estou tão próximo de Homero como eu estou próximo de você, pô. Entendeu? É muito louco. Eu tive essa percepção que você está tendo aí quando teve um período que eu dei aula na faculdade da terceira idade. Era um Legal. grupo de velhinhos animadíssimos, o máximo, e eu fui chamada para dar aula de literatura. E eu li com eles o Extrato dos Miseráveis. Então, a Legal. discussão era essa. Quer dizer, a sociedade. Imagina, hoje nós estamos falando aqui com câmera, você aí, eu aqui, Sim, sim. super moderno, mas nós ainda temos Thénardiers entre nós. O ser humano não mudou nada. O ser Sim, sim. humano não mudou uma vírgula. Não é Ué, incrível isso? quer ver uma coisa, Lucila? Para a Grécia arcaica de Homero, uma das maiores virtudes era a hospitalidade. Até mesmo no Novo Testamento, você vê também a importância da hospitalidade. Você vê o drama lá de José e Maria procurando onde se hospedar, né? Então, por quê? Não tinha hotel, não tinha Airbnb, não tinha hotéis. Não, eu vou reservar aqui, Gisele, vou reservar. Não tem essa, filho. Você vai. Se tiver... Ou seja, então aquela pessoa que hospedava uma pessoa era um laço de amizade eterno. E tipo assim, então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos lá na época arcaica da Grécia, né? E eu passo pela tua região. E vocês me acolhem. Acolhe a minha, a Gisele e a Bruna. O favor que eu tenho a vocês é tipo um favor aos deuses. Eu vou te louvar. Quando você estiver passando pela minha casa, você vai ser recebido como rei. Entendeu? Então, a hospitalidade, que no grego é o xenia, né? Que é da xenofobia, né? Então, essa xenia. A xenia era uma virtude importantíssima. Aí, na Guerra de Troia, duas personagens que estão em lados opostos se reconhecem. Poxa, eu sei quem é você. Você recebeu meu pai na tua casa. O teu pai recebeu o meu pai na sua casa. Aí eu falo assim, eu estou reconhecendo você. Aí os dois pegam a lança. É muito lindo, é muito lindo. Os dois pegam a lança e jogam assim no chão, e travam assim no solo. Olha, existem outros inimigos que eu posso guerrear, mas contra você eu não posso. Você não é meu inimigo. Então tem essa cena emblemática para revelar a importância da hospitalidade. Aí vem, qual é o cerne da história? Paris está em Lacedemônia, agora me fugiu, ou é Esparta? Eu acho que é em Esparta, né? Sendo hospedado por Menelau no seu palácio, e Paris, com a ajuda da Afrodite, a deusa, vai raptar Helena, mulher de Menelau. Qual é o maior crime de Paris? Não é raptar Helena, é desrespeitar a xenia, a hospitalidade. Isso é imperdoável. Não, Paris. Você não pode se hospedar, receber a hospedagem, entendeu? E, ao mesmo tempo, levar alguma coisa. A quem eu lembro? Eu lembro de quem? Eu lembro de quem? Dos Miseráveis. Lembra do Jean Valjean? Isso, Recebendo exato. a hospitalidade. Olha Do só, padre, o Lucila, eu estou falando de uma literatura que nem era literatura. Era tradição oral, eram cantos do século VIII antes de Cristo, que vai se repetir no século XIX com Victor Hugo, Jean Valjean, sendo hospedado pelo padre, e depois ele rouba o padre e foge, e o padre o perdoa. Né? O perdoa com o intuito de que ele mude a partir daquele perdão, né? naquela construção ali cristã. Né?
No outro caso, vira uma guerra, não tem perdão. Mas na repetição, né, na mimesis ali do Victor Hugo, há o perdão, porque é uma outra cultura. Sim. Mas a hospitalidade, a noção de hospitalidade permanece, ô É a Lucila. mesma. É Se a você mesma. estiver aqui em São José dos Campos, Rodinei, eu não consegui me hospedar. Vem aqui para minha casa, pô. Porra, obrigado, cara. Tem um quarto aqui, fica aqui, pô. Tem você, Alexandre. Vem cá, no dia seguinte, eu vou fazer um café, o melhor. Nem eu tomo esse café. Eu vou fazer um café para eu não tomo esse café. Eu vou descer, vou trazer o melhor pão, a melhor fruta, o melhor suco, o café. Nossa, isso aqui. Quando eu passar em Campo do Jordão, vocês vão fazer a mesma coisa. Ou seja, esse gesto de hospitalidade permanece, cara. Isso. Permanece. Isso. Então, sabe que eu lembro de um teólogo chamado Rudolf Bultmann, que quando eu fazia teologia, eu sempre trabalhei ali em meus artigos, sempre no Bultmann, ele falava isso, nós temos que pegar nas relações humanas o que permanece. Essa é a palavra de Deus. Esse é o vínculo com os deuses. Então, a hospitalidade. Aí o que acontece? Eu li um artigo muito interessante que falava assim, só que hoje nós somos xenófobos. O que aconteceu? Entendeu? O que aconteceu com a gente? Porque nós agora desrespeitamos a hospitalidade. É uma loucura. Não é o que está acontecendo agora. Agora é melhor a gente nem falar. Não, é uma loucura. A humanidade está completamente... Mas imagina se a gente pega uma máquina do tempo junto com o Kenzo e o Samurai e vamos lá para o século VIII, para a era de Homero, e conta essa história para ele assim, poxa, cara, se eu te falar que lá no futuro a gente está matando, assim, a gente não deixa a pessoa nem passar, entendeu? Então, olha quanta coisa, né? Poxa, é impossível você não ficar admirado com o poder da literatura, sabe? Com o poder desses homens que... É a primeira obra da literatura ocidental é a Ilíada e a Odisseia, entendeu? Tanto que elas vão ganhar, assim, elas vão se ampliar ali na era clássica já, né, com Sócrates, Platão, esses caras, que a Ilíada e a Odisseia vai virar disciplina, né? Do Paideia lá, né? Então, na escola grega, as crianças, elas não liam a Ilíada e a Odisseia, elas cantavam. Elas eram obrigadas a decorar a Ilíada e a Odisseia. Porque é em versos, né? São versos, né? São cantos, são 24 cantos, né? Cada obra tem 24 cantos. Cantos. Mas é lindo demais. Essa tradução aqui do Frederico Lourenço, da Penguin, é muito mais... É em prosa, é quase que em prosa, sabe? É bem mais simples. Tem as mais antigas, né? Acho que é do Odorico. O Odorico é aquele cara... É o Caxias, né? Que ele tenta porque o poema é escrito no hexâmetro dactílico. Então tem assim, o poema é construído a partir dessa métrica grega, que é tipo, parece que é tipo o trote do cavalo. Ritmado, tem um ritmo. Tinha o cantador e tinha ali o acompanhamento. Sabe, imagina, uma coisa assim. Que coisa fascinante, né? Os caras contavam assim, cantavam assim. Fascinante. Aí, quando o Odorico vai passar para o português, ele tenta fazer algo semelhante, mas como é uma outra língua, ele usa sílabas tônicas e átonas para fazer essa coisa do... Para fazer essa cadência. Entendeu? Assim, meu Deus do céu, nós não somos nada, Lucila. Não. Esse cara não sabia nem ler nem escrever. Homero, Homero é bem possível que ele não tenha existido mesmo, essa pessoa. Mas se fala Homero pela tradição, né? Então, esses sujeitos, eles não sabiam nem ler nem escrever. Eles tinham que memorizar tudo. É por isso que tem muitos epítetos, muitas repetições para ajudar na memorização. Entendeu? Incrível. Aí, mais tarde, quando surge Sócrates, o Sócrates também nunca escreveu nada, ele sempre falava da mente dele. E ele falava que a partir do momento que você começar a escrever, a memória vai zerar, vai acabar. O homem vai perder a memória. Então ele não escrevia. Aí quem começa a escrever sobre ele é Platão e alguns outros filósofos, uns inimigos, outros amigos. Só que nós temos a versão dos amigos, né? A versão dos inimigos, a maioria dos escritos sumiram, né? Assim, sumiram, né? Se perdeu, né? Não se tem. Nós temos mais de Platão. Mas, nossa, divagamos. Não, mas essa viagem está muito boa. Nossa,
do século VIII, século É muito XII, bom. Eu século imagino que XIX. esse grupo está muito rico com essas discussões, porque é muito interessante, é Não, é muita assim, coisa. a gente tenta fazer algo diferente. A gente conhece muito o que tem nas redes, então quando a gente vai fazer, assim, Bruno, vamos fazer algo, realmente levar coisas diferentes, entendeu? Então a gente acabou montando uma comunidade. Os nossos grupos viraram comunidades. Que legal, muito Entendeu? legal isso. Tem espaço para tudo. E eu sempre deixei bem claro, olha só, aqui é liberdade. Não tem ninguém superior a ninguém. Tem gente com mais experiência? Tem. Com mais leitura? Tem. Claro que tem. Mas essa Mas, troca é muito boa. sim, mas essas pessoas também que têm experiência hoje também não tiveram no passado. Isso é um acúmulo de conhecimento. E nós estamos aqui para passar esse legado para vocês. E É também muito aprender bom. com vocês. Porque a gente não E domina você tudo. sabe Você que não é legal falou. ter essa mescla, porque às vezes o cara que não lê tanto e não tem tanta experiência, Sim, ele é mais espontâneo, e às vezes umas colocações espontâneas são muito interessantes. muito, muito, Porque muito. às vezes o cara ele não está ali, ele não está naquela profundidade, mas ele tem uns insights muito legais, Sim, sem sim. barreira, sem preconceito, sem. Então as colocações surgem, são muito interessantes. Olha só, nós temos um grupo lá, a gente criou um grupo chamado Universidade Suprema, que tem um assinante supremo que colabora com mais, né? Então, o Universidade Suprema, o próprio apoiador, ele pode criar um grupo de leitura dentro da universidade. E tipo uma universidade que você está fazendo uma disciplina optativa, né? Que legal. Então, por exemplo, tem um rapaz excelente, em todo vídeo eu tenho que falar nele, é o Sérgio Guimarães. Eu sempre falo nele. Acho que até a Gisele, eu não aguento mais ouvir falar do Sérgio Guimarães, mas eu sou fã do Sérgio Guimarães. Os nossos apoiadores são fãs do Sérgio Guimarães. Ele tem, assim, um fôlego para leitura impressionante, entendeu? E você conhece a obra O Homem Sem Qualidades, do Múzio? Não Não, conhece? É não. uma obra de mais de 1000 páginas e também inacabada. Foi um grande escritor, um grande pensador, que viveu uma época muito conturbada ali, na Segunda Guerra Mundial, a Áustria, a Alemanha, aquele negócio. E ele vai fazer tipo um registro daquela época, criando uma personagem, e tem todo um significado para esse homem sem qualidades, que é o homem que, de repente, ele não consegue se enquadrar, sabe? Que lembra muito na Montanha Mágica, não sei se você leu a Montanha Mágica, o Hans Castorp, que é o protagonista, ele também é chamado de um homem sem qualidades, tipo assim, um homem sem Hum. qualidades, porque ele não consegue se enquadrar naquele, por exemplo, um exemplo, quer ver? Você acabou de falar, deu um exemplo, você queria ser arqueóloga. Aí o seu pai falou assim, pô, arqueóloga, pô, minha filha. Ou seja, assim, poxa, você não consegue se enquadrar ali nos planos familiares. Então você vira uma mulher sem qualidades. É nesse Hum. sentido, entendeu? Então, esse rapaz, o Sérgio Guimarães, ele leu o livro e ele compreendeu o espírito do nosso grupo. Ele leu cada comentário. Se você ler, eu fui até uma parte, né? Mas outros compromissos me impediram. Mas eu fui também fazer meus comentários com ele. Se você for nessa aba que é a leitura do Homem Sem Qualidades, é um registro daquela obra impressionante. Que É a leitura de demais. um jovem, sabe? Ele lendo aquilo ali e fazendo as relações com a história, Que com o que é, demais. com o que é fato, com o que é ficção, a filosofia, a história, a literatura, e lembra, e traz uma outra lembrança de uma outra obra. Mas, meu Deus do céu. E Então, é isso que você falou agora há pouco. A obra ela vai ganhando outra dimensão, porque ela vai amplia. sendo reenriquecida com os Perfeito, comentários, com as perfeito. opiniões. É uma coisa que não acaba nunca, né? É uma coisa que não acaba nunca. Aí, quando você pega um sujeito desse, com grande fôlego, só enriquece. Então, o objetivo é esse. O Sérgio Guimarães compreendeu perfeitamente o nosso objetivo, entendeu? É ampliar, entendeu? E esse universidade é o seguinte: você começou a leitura, só tem, iniciou, mas não tem data para acabar. Uhum. A gente vai lendo. Só vou parar agora, tudo bem. Outros vêm, pô, eu estou lendo esse livro, estou doido para ler esse livro. E tem muitos registros, ô Lucila, no nosso grupo, assim, eu estava muito querendo ler tal livro e só consegui ler porque eu estou aqui no grupo, É, entendeu? e Porque isso. sozinho, eu quero conversar com alguém, não tem ninguém para conversar sobre isso, entendeu? Ah,
essa coisa de não ter gente para conversar é muito interessante, porque agora, outro dia eu gosto muito de arte, né? E outro dia eu queria muito saber muitas coisas sobre Klimt, porque eu gosto da Hum. pintura. Então eu joguei aqui no chat GPT, eu tenho 10 minutos que eu posso conversar. Foi muito maravilhoso, Não, você porque conversa com ele, você conversa porque mesmo com a eu IA, falei né? assim: "Ih, isso aqui tá ficando perigoso. Esse Não, mas negócio é. tá ficando perigoso, porque É. daqui a pouco você não quer conversar com mais ninguém, você só quer conversar com Sim, o chat é verdade. GPT." Existe isso. Mas eu acho que esse é o melhor uso da IA, é esse. Eu já usei, que eu uso o Gemini. Eu tenho um Gemini lá direto, né? Por exemplo, eu estava com pressa para entrar numa discussão sobre o Bauman, o Zygmunt Bauman, da Sociedade Líquida. Eu nunca tinha lido a obra dele. Aí eu falei assim, pô, uma ideia. Eu fui no Gemini, até falei pro pessoal lá, assim, olha só, eu acho uma coisa legal para você usar. Eu botei assim, me dê uma introdução breve sobre os principais temas ali, né, abordados por Zygmunt Bauman. Aí deixei ele, tem pra. Eu comecei a ler ali e eu comecei a tentar refutar cada tema apresentado. Sociedade líquida, blá, 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 blá. Eu falei assim, pô, mas eu discordo disso, aquilo, outro. Aí ele vai e te responde, né? É Pô, interessante o impressionante. ponto de vista. Mas olha só, ele não quis dizer muito bem isso. Ele quis dizer isso, 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 isso. Ou seja, você acaba retirando da IA mais informações que ela não te passou ali de imediato. Eu aprendi tanto sobre Bauman nesses 10, 15 minutos conversando com o Gemini do que se eu pegasse o livro. Eu entendo, concordo contigo. Acaba viciando essa coisa veloz, entendeu? E se você tiver boas perguntas, boas questões, você faz com que a IA ela também fique muito boa, entendeu? É. Como eu já fiz, sabe o quê? Eu fui o Zaratustra. Eu me comportei como o Zaratustra de Nietzsche, Uhum. conversando com quem? Esqueci a obra que eu usei. É de um. Não sei se foi do C.S. Lewis, o livro cristão dele lá, que eu fiquei tentando rebatê-lo a partir da visão do Zaratustra. Falei assim, meu Deus, eu falei assim, caraca, que nem você falou. Esse negócio tá ficando É estranho. Eu perigoso. estou falando com uma máquina que já não parece mais uma máquina. Ele É, está conversando comigo. é, é. Entendeu? Ele fala, pô, teu ponto é interessante, sei o quê. E você sabe que quando a gente faz isso, a gente também alimenta ele, né? Sim, sim, a gente tá ajudando. A A gente gente está está tá ajudando a construindo. alimentar. É, Eu não sei sim. até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, mas Eu também não sei. Pelos filmes, pela ficção, não é muito bom. se for seguir pela ideia do pessoal dos filmes, não vai ser boa ideia mesmo. Sim. Agora, ô Lucila, o que você está fazendo hoje? Profissionalmente? Ou não está fazendo Então, nada? Só está eu não, aí. eu continuo dando minhas aulas particulares. O escritório praticamente fechou, eu Ele não fechou? trabalho mais com advocacia, Hum, mas eu continuo dando minhas aulas particulares, que me dão um imenso legal. prazer. A aula sempre me deu prazer, é uma coisa que me dá muito prazer. É uma coisa que eu faço, nossa, se você sabe o que você nasceu para fazer, se você pode fazer de graça, entendeu? Show. Eu acho que é isso. É Então, aquele dar ditado, aula né, para mim, se de falar para mim, olha, você vai dar aula, mas vai ser de graça, ok? Ok, não tem problema nenhum. Porque eu acho que o retorno é um pagamento maravilhoso. O retorno que a gente tem disso é maravilhoso. sim. Eu me lembro, fui parado outro dia na rua, infelizmente eu não lembro o nome dele, não lembro a fisionomia dele. Você é a professora Lucila? Eu falei, sim, Poxa, legal. professor, você me deu aula na Funcamp no ano tal. E eu queria dizer uma coisa para a senhora. Depois que a senhora me deu aula, eu já li mais de não sei quantos, sei lá, 500 livros. Era um número absurdo. Aula de Mas aquilo me francês. deu uma alegria. Aquilo me deu uma alegria que você não tem noção. Porque não existe dinheiro que pague isso. Você ter despertado em alguém o gosto pela leitura, você ter despertado em alguém o interesse por uma coisa interessante. Então, eu continuo dando minhas aulas e estou aí agora envolvida nesse projeto do livro. Sim, sim. Que já é bastante coisa. Eu Mas tô. olha só, você me fez lembrar agora o professor Clóvis. Sabe o Clóvis? O Quem que é Clóvis, Clóvis? Clóvis Barros, né? Ele Ah, vive na sim, internet. O que Clóvis. tem aqui no YouTube. Sim, sim. O Clóvis, numa entrevista no Jô Soares, não sei em que sentido chegou essa pergunta, falou assim, o que seria felicidade? Ao Clóvis, eu vou te responder com uma história. Quando eu era jovem, na escola, e eu não sabia o que eu queria fazer e tal,
e teve um momento que ele teve que fazer uma apresentação, né, de um trabalho. Uhum. E ele chegou ali na sala, ele se preparou muito bem para aquilo lá e fez a apresentação. E ele falou que, enfim, encontrou o que ele queria fazer. Era dar aula, explicar. E falou assim, pô, eu sou bom em explicar. Ele percebia que era bom pelo feedback da plateia, ou seja, os seus coleguinhas. E ele falou assim, eu descobri a felicidade. Sabe por quê? Eu não queria que acabasse. Eu não Exato, queria que esse momento não terminasse. exato, Então, toda exato, vez que você está fazendo alguma coisa e você não quer que termine, você acabou de encontrar o que é felicidade. exato, Eu nunca mais esqueci essa definição de felicidade, exato. e para mim é a melhor, Lucila. E você falou algo semelhante. Esse lance de você, nesse caso aí, foi literatura ou francês que você deu aula para Não, esse senhor? esse desse aluno era, se eu não me engano, era supletivo, era escola Ah, sim. supletiva. Porque enquanto eu fazia faculdade de direito, eu continuei dando eu era sempre chamada para substituir, tinha os professores substitutos. Sim, sim. Então eu sempre tive metida dentro de alguma sala de aula ou em algum projeto desse, como por exemplo a terceira idade. Eu nunca estive longe da escola, porque é uma coisa que eu gosto. Então eu sempre estava metida nisso. Se eu não me engano, era um curso supletivo, era um curso noturno supletivo. Tem umas coisas muito interessantes. E essa coisa de saber o que gosta, né? É muito Sim, legal. sim. A escrita desse livro, eu escrevi esse livro na pandemia. Então, estava todo mundo em casa, os meninos, Alexandre, e eu tenho lá, eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém para me ajudar. Então, tenho os horários do almoço, café da manhã. E eu me lembro que eu estava escrevendo e o Hugo passou e falou para mim: mãe, o almoço. Eu falei, Hugo, pera um pouquinho, eu já estou indo, 1 minuto. Aí ele virou para mim e falou assim: nossa, mãe, eu acho que você descobriu o que você gosta de fazer. Porque eles sempre são a prioridade, entendeu? O Alexandre e os meninos são Sim, sim, prioridade. Tá? sim, Eles são a prioridade da minha vida já há muito tempo. Então, sim. toda vez que chama, eu estou atendendo. E nessa hora que ele chamou, eu estava ali tão envolvida que ele falou: nossa, se você conseguiu achar uma coisa que passou a nossa prioridade, é porque você realmente descobriu o que você gosta de fazer. E É foi bem muito por aí. legal, foi uma descoberta Mas muito bacana. a sua formação acadêmica é só o direito. É só o direito. Eu fiz o magistério e depois fiz Ah, direito. a Bruna também tem magistério, a Bruna. É Mas uma o coisa francês, deliciosa. Oi? o francês, como Ah, é que você chegou no francês? o francês entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos de idade. Por Hum. quê? Porque foi quando eu queria ser arqueóloga. E Ah, tá. os meus planos era fazer arqueologia e ir embora para a França. Lógico, eu já tinha o plano completo, só que Deus Mas, tinha um outro plano. não, os deuses têm outros planos. Eu sempre digo, não falhou muito. Em vez de ser arqueologia, foi advocacia. Começa pelo menos com A, Sim, né? sim, sim. E aí eu comecei, com 17 anos, eu comecei a ter aula de francês com uma irmã beneditina aqui em Campos, chamada Irmã Andréia, que era um Hum, poço de sabedoria. Era um nossa. poço de sabedoria. Era uma irmã beneditina que encadernava livros, que fazia tear, que sabia grego, latim, e dava aula Nossa. de italiano, francês e acho que dava aula de latim também. E fazia massagem, reflexologia. Eu já tinha ido ter aula com essa irmã quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fui ter inglês e flauta, fui aprender flauta. Sim. Que ela tocava flauta também. E Nossa. depois, com 17 anos, eu voltei para estudar francês. E aí nunca mais parei de estudar. Eu estudo até hoje. Até hoje eu tenho aula de francês, porque não dá. Imagina. É dificílimo manter, não tem com quem falar. E um idioma assim você tem que estar sempre alimentando, né? Não tem Mas você como. lê, escreve francês? Leio, escrevo, não é assim tão fácil, eu tenho Sim, dificuldade. Mas sim. também tem aí o famoso chat GPT que me ajuda Ah, não, muito. não. Hoje. Não, então, isso aí, esse, como você falou, o problema é esse daí, sabe por quê? Eles fazem tudo, ô Lucila. Por exemplo, eu tenho aqui a versão bilíngue, né? Da Ilíada e da Odisseia. E como eu tenho, assim, uma introdução do grego, eu sei ler grego, mas me falta vocabulário, Hum. entendeu? Então, beleza. Então, vem aqui, beleza. Xenia, eu já sei que vem da xenofobia e tal. Mas aí, o que eu faço? Eu não preciso pegar um dicionário imenso. Eu vou no Gemini e falo assim, ó, eu quero a etimologia da palavra tal. Ali vem, rau. Assim, Delícia, poxa, né? É eu não consigo maravilhoso, falar. né?
Eu costumo falar para o pessoal assim, olha, não tem como fugir disso, cara. Essa é a realidade. É tipo há muito tempo atrás, quando o telefone surgiu, todo mundo ficou escandalizado. Quando o carro substituiu as carroças, né? O pessoal da carroça ainda, como é que pode ficar com esses carros? Vai ter acidente aí direto. Entendeu? Hoje, nossos carros, qualquer carrinho hoje é 150, 120 por hora. Entendeu? Então, não tem como você barrerar as mudanças. Ainda Não. mais tecnológicas, que facilitam a nossa vida. Não tem. Agora, você tem que arrumar um jeito de usá-las, Exato. assim, de uma É, forma legal, o né? mesmo uso da internet, porque Sim. eu vou falar uma coisa para você. Se hoje me tirarem a internet, eu morro. Sim. Mas Eu morro. o mundo para. Mas O eu mundo morro para. porque não é por causa do TikTok, porque eu não gosto do TikTok, mas eu morro porque aqui você tem chance de ver coisas que você não teria chance de ver se não tivesse. Por exemplo, E é o trabalho de muita gente, pô. claro, você tem, por exemplo, você falou, você lê em francês. Tem um escritor francês que eu descobri aqui na internet, é um escritor moderno chamado Sylvain Tesson. Ele é o que a gente chama de escritor viajante. Cara, pensa numa escrita maravilhosa. Pensa numa escrita maravilhosa. Um homem cultíssimo que cita trechos de Flaubert, Rimbaud, todos os clássicos, assim, cita decorado. E escreve de um jeito maravilhoso. Eu descobri o Sylvain Tesson aqui pela internet. Então, o que que acontece? Eu consegui comprar 1 ou 2 livros, 3 livros, que eu li, e aí eu fico aqui na internet vendo tudo que passa dele. Todas as Sim. entrevistas, todas as coisas. A internet é uma coisa maravilhosa. Não, Não não dá para tem. viver sem. Não, não dá, não dá. Ó, você está falando aí, eu já abri aqui a Amazon para ir atrás do Ah, Ivan. O Tesson é como? Silvan, eu vou escrever. Quer que eu Ah, não é escreva Ivan, aqui não. para Não é Ivan, você? não. Como é que. Silvan, vou botar aqui na Ah, mensagem de Silvan. chamada. Peraí. Ah, tá bom. Silvan, Silvan Tesson. Inclusive, ele tem um. Esse eu nunca li dele. Ele tem um sobre Homero. É Ele tem mesmo? um verão com Homero, uma coisa assim. Ele é muito culto, é um cara muito culto. Eu mandei aí para você Silvan no Tesson. chat. Eu estou vendo ali. Ah, já achei aqui. Deixa eu ver quem. Poxa, Um Verão com Homero. Isso. Olha só, cara. Não, você não tem noção. Ele tem um que ele passou 6 meses numa cabana na Sibéria. Então ele escreve esses 6 meses que ele passou isolado nessa cabana na Sibéria. O cara é incrível. Pensa num cara incrível. Ele O teve um cara é. acidente, ele era um cara muito boêmio, muito beberrão, e ele gosta de escalar, ele escala até hoje. E ele foi escalar um prédio meio bêbadão, e ele despencou do prédio, ele se fraturou inteiro, ele ficou com várias sequelas, e é esse aí mesmo, Um Verão com Homero. Um Verão com E Homero. O pessoal vê ele aí. ficou sequelado, mas ele, terminada a estadia dele no hospital, ele decidiu que ele iria atravessar a França a pé. E iria atravessar a França pelos, ele chama de chemin noir, quer dizer, os caminhos que não são os caminhos oficiais, pequenos caminhos, Sim. pequenas trilhas. Então ele tem esse livro, que esse eu li também. Mas ele escreve de um jeito tão lindo, é tão poético, ele tem umas frases, umas coisas que é maravilhoso. E isso é graças a descobrir o Sylvain Tesson graças à internet. Sim, não, você não conseguiria achá-lo se não fosse a Não, porque internet. eu estou morando aqui em Campos do Jordão. Quem é que ia me falar de Sylvain Tesson? Ninguém, não existe. Está lá no Nossa, fim do e ele é mundo. Aqui está no jovem, fim né? do mundo. Ele tem a nossa idade, praticamente. É, ele é um Nosso pouquinho, acho que é um ano mais contemporâneo. novo que a gente. Ele tem 53 anos. Ele é É, de 2 anos mais 72. novo. Isso. É incrível, Cara, ele é agora, incrível. Luciano, eu estou vendo aqui ele assim, ele não me parece estranho assim, a fisionomia dele, não? Eu não conheço, Pode ser nunca que li você nada. tenha visto já em alguma coisa. De repente eu já vi, mas não sabia não sabia o nome dele, nem sabia que era escritor. Mas ele não me parece estranho. Ele ficou bastante sequelado. Ele tem dificuldades para andar, ele tem É dificuldades mesmo, para né? ouvir. Ele toma remédios fortíssimos para convulsão por causa desse acidente que ele Sim, teve. sim, sim. Mas é Esse incrível. livro aqui me interessa. Um Tem. Verão com Homero, que eu acredito, assim, parece que ele gosta de, não, assim, quando vai produzir alguma coisa, ele viver essa coisa que ele vai escrever, né? É Por aí, né? incrível.
E escreve assim, Muito. escreve. Ele tem, eu vi uma entrevista dele, ele tem caixas e caixas de Moleskine, porque ele escreve diariamente. Caraca. Pô, mas E ele já disse, nessa entrevista, ele disse que tem um amigo que já foi encarregado de botar fogo em tudo quando ele morrer. Porque ele não tá se quer que achando ninguém Kafka também. leia Já aqueles tá diários. se achando o Kafka. Calma aí, Silvano. Isso aí Ele quer foi queimar tudo, ele quer queimar tudo. Ele não o quer que Kafka fique pediu nada. isso, né? O Kafka pediu isso lá pro amigo dele, né? Pô, fugiu o nome dele agora, do amigo dele. Ah, você conhece essa história do Kafka da boneca? Não. De É repente uma eu história. esqueci. Como é que é? Ele um dia estava num parque em Berlim, chegou uma menina chorando porque tinha perdido a boneca. Então ele diz para a menina, pergunta sobre a boneca e como que é a boneca, nanana, e aí ele começa a escrever cartas como se fosse a boneca. Ele escreve para a menina. Lembrei. Sabe quem me contou isso aí? A Bruna me contou isso aí. Eu Sim, pode achei, falar. eu não consegui achar esse livro, eu não sei, agora eu já não me lembro Hum, mais o nome, eu não consegui achar, mas a achei Bruna isso sabe. tão lindo. Essa história, assim, eu acho que eu já ouvi, acho que a Bruna me contou, que eu acho que a Bruna fez algum vídeo dela falando sobre curiosidades de autores, sabe? Nós temos um livro aqui que também conta assim algumas curiosidades e tal. Eu não sei se ela pegou, falou assim, vou fazer um vídeo sobre isso aqui, pai. Eu Eu acho que achei ela me essa contou essa história história aí. linda. Eu achei essa história linda. Não, mas tem muita história. Ainda mais, pô, tudo que vem de Kafka me interessa. Ele é Você muito gosta? excêntrico. Nossa, ele é muito, Do Kafka muito eu diferente. li um conto que é O Artista da Fome, Sim, li A sim. Metamorfose e só acho. Acho que eu não li Não, mais nada. tudo que ele escreveu. Acho que se o Kafka contar uma piada, é bom. Se ele É. contar uma piada É, ruim, é bom. mas isso é também um pouco a coisa do país, né? Isso é engraçado do escritor. Você consegue sentir o país na escrita. Sim, sim, Você sem leu dúvida. aquele. Você leu o norueguês, o Kaof? Não, não li. Lucila, eu sou doido para ler esse cara. É Desde aquela vez lá maravilhoso. em Campos, eu sou doido para ler. É uma autobiografia, né? Tem a É. infância, né? Tal. O Alexandre vira para mim e fala assim: para que você está perdendo tempo com isso? Não, Você não. devia ler Proust. Em vez de Não, ler tudo isso, bem. você devia ler Proust. Tudo bem, tudo bem. Claro que tem que ler Proust. Mas assim, você começa a ler a obra, você começa a ler ali o primeiro livro dele e fala assim: caraca, esse cara é muito bom. É bom É muito, é demais. muito bom. Cara, é É bom muito. pra caramba. Eu li três, ainda tem mais três para eu ler. Sim, Mas sim. você sabe o que acontece? Eu sinto saudade do Kaof. Perfeito. Sabe que, olha só, foi preconceito da minha parte por eu resistir a conhecer o pouquinho que eu já conheci dessa obra. Sabe o que foi? A capa. Eu achei a capa ruim. Eu sou muito ligado em capa, cara. Sou muito Ai, que ligado em capa. engraçado. Assim, eu faço, pô, Bruno, essa capa aqui me atrai. Eu vou ver, pô, não tem nada a ver. A capa que fizeram pro livro dele, eu não gosto. Eu falei assim, puxa, cara, me passa a capa me passava outro tipo de literatura. Quando eu abri para ler, falei, meu É bom Deus, demais. quem é esse cara? Mas é bom demais. É bom Concordo demais. E é uma plenamente. escrita contínua, Sim, com sim. poucos diálogos, muita escrita, muita escrita. E ele Muito, narra muito. com detalhes, o dia a dia com detalhes. É quase como se fosse um diário. Sim, É um sim. diário, né? É, É um é. diário. Assim, eu fico assim admirado com a pessoa que consegue pegar a própria vida dela e romanceá-la, sabe? E de uma forma que você, não sei como é que a gente explica isso, mas assim, você fica preso àquela escrita, sabe? Você fica enfeitiçado pelo canto das sereias, sabe? Não Eu adianta gostei de. botar cera no ouvido que E para dizer isso, que tem cheiro de Noruega, de Suécia, tem perfeito. cheiro. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Como você falou do Kafka, agora dele, é assim, É, pô, esse cara aqui é dos países nórdicos. é Esse incrível. cara aqui é dos países nórdicos. Isso é a É magia de lá, da é de lá, leitura. Isso é é de a lá. magia da leitura. É tipo Dostoiévski, É. Esse- Tolstói, Chekhov. Esses caras são russos. Eles escrevem à maneira russa. é. Não, não, Tem não uma vem. característica, não tem? É, é. É a mesma coisa quando você lê Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Mário Nossa, Quintana. Você sente Brasil, né? é muita gente, é muita É. gente. Nossa, você fez uma lista aí que é sinistra, cara. É só monstro, só monstro. Meu Deus do céu. Só um minutinho, não, tá certo aqui.
Não, que eu mexi aqui, pensei que eu tinha feito besteira, porque pode ser a internet que tá dando uma vacilada. Mas é o normal de lives, não tem jeito, né? Entendeu? Deixa eu só dar uma mexidinha aqui de novo. E a conexão ficou. Deixa eu ver se aqui vai melhorar. Ou vai ficar muito ruim. Não, melhorou agora. É porque acho que a internet fica meio pesada, aí tem que diminuir ali a definição ali dos vídeos e tal. Mas então, o que mais que eu posso extrair dessa. Pô, eu ia falar mais sobre a obra, mas assim, eu vou esperar chegar o livro, né? Você mandou o livro mesmo? Mandei, Mandou mesmo? mandei. Eu vou esperar chegar o livro, vou ler o livro, e quem sabe aí, de repente, a gente até marca um outro encontro e a gente conversa ali para você me responder, sabe? Algumas coisas, tal, sabe? Se eu compreendi direito aqui e tal, entendeu? Poxa, ô Lucila, é isso, cara. É Muito, isso muito aí. obrigada. Mas eu só tenho uma brincadeira no final, tem uma brincadeira que eu Sim. faço, que o pessoal gosta muito. Começou com a mitologia cristã, eu vou fazer uma nossa, tá muito específico o negócio. Eu vou fazer uma coisa mais universal. A brincadeira é o seguinte: a gente pede ao convidado que nos apresente as suas obras. As suas obras. Não é a obra lá da infância, não, a tua obra, é a obra. Mas em que sentido? Por exemplo, tem o céu, a terra e o submundo. O céu seria aquela obra que você fala assim, ó, porra, cara, essa aqui é a grande obra. Essa aqui é a obra-prima. Essa obra aqui é demais. A terra é aquela obra que fez você crescer, sabe? Ela te acompanhou ali na sua juventude. Ela é muito importante na sua vida profissional, existencial, é da terra. E o submundo é a antítese disso tudo. É aquela obra, ou um autor, ou autora que seja, que é a antítese disso tudo e que te incomoda. Mas é um incômodo gostoso. É provocador. Sabe aquela coisa provocadora, né? Então, poxa, aqui, ó, tô no céu, na terra é labuta, mas tem isso aqui que me provoca e me atrai. Você conseguiria dizer aí essas Nossa, três é obras? muito difícil, porque tem tanta coisa que eu colocaria no céu. Não, não. Pega uma pelo menos de cada aí. Nós já sabemos que tem muitas outras. Mas qual seria a tua grande obra? Eu acho que talvez a gente possa ficar. Eu posso. Porque, por exemplo, eu adoro Hermann Hesse, eu li algumas coisas de Thomas Mann que eu amo. Eu amo Hemingway, tem umas coisas de Hemingway tão lindas. Que Paris é uma festa. Sim, Que sim. livro mais lindo, que livro mais festivo, que coisa mais linda. Tem umas frases maravilhosas. O Saint-Exupéry, eu sou fã. Mas eu não sei, vamos ficar assim, talvez contido nesses. Eu falei Monteiro Lobato, né? Vamos ficar contido nos brasileiros, pode ser? Eu acho que fica mais fácil. Então, no céu, eu colocaria o Guimarães Rosa. Eu colocaria ele no céu. Na terra, eu coloco a Cora Coralina, que é uma coisa maravilhosa. E, ai, lá vai ele. Para o submundo, eu vou botar o Carlos Drummond de Andrade. É essa que eu quero, essa que é a gostosa. Nós Esse temos aí eu tenho uma Guimarães. dificuldade com ele, sabia? Sim, então quem é essa figura? Fala pra gente, Lucila. Eu tenho dificuldade com Carlos Drummond de Andrade. Não consigo Eita! gostar. Essa Não eu não consigo. esperava. Vou Não ser, consegue vou ser gostar de. Não, crucificada. Mas não vou julgar, não eu vou tenho julgar. dificuldade. O que eu vou fazer? Eu tenho que falar, né? Sim, mas assim, mas você sente alguma atração em lê-lo mesmo É assim? porque tem umas poesias que são muito legais, parece, mas eu não. Sim, sim. Sabe aquela coisa que não. É uma trava? Tem Sei, uma sei. trava, tem uma Ah, trava. ficou interessante. Guimarães, Cora Coralina. Pô, Cora Coralina é demais. E no submundo tá de Carlos Drummond de Andrade. Não, Cora É o trio. Coralina é uma coisa linda. Tem Sim. uma coisa, tem um conto dela que chama O Prato Azul Pombinho. Isso aqui eu tinha que decorar isso, porque isso é para saber de cor, de Puxa tão vida. lindo que é. É Aham. lindo, é lindo, é lindo, lindo. É E um era uma conto? mulher que não tinha estudo. Sim, sim. Como ela podia escrever com tanta lindeza desse Não, jeito? quem tem que ter estudo, Lucila, são os comentadores das Exato, grandes obras. Os exato. escritores de grandes obras, não. É arte. É É dom. lindo, pura inspiração, pura inspiração. Sim, show. Ficou show, Lucila. Ficou show. Lucila, muito Muito obrigado. obrigada.
Foi um prazer revê-la. Uma Nossa, foi saudade muito imensa bom. de vocês. Uma saudade dessa sala, Faz favor, tá te esperando. desse escrachimês, de rir do meu amigo Alexandre, falando que vai terminar o casamento contigo, que não aguenta mais você. Esse ano é o último. Eu adoro isso. Rodinei, esse é o último ano, não suporto mais essa mulher. Aí vira o outro ano. Ué, mas você tá com ela ainda? Deixa esse ele. É o último. Juro, esse é o. Não suporto mais essa mulher. Mas eu adoro vocês, cara, de coração. É recíproco. É recíproco. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de ver esse movimento aí de vocês. A Bruna toda linda, toda fluente, cada dia com um visual mais lindo do que o outro. Muito legal. Está se achando a Lady Gaga. Mas ela tem que se achar mesmo. Manda um beijo imenso para a Gi e eu estou esperando vocês, hein? Sim, eu vou receber o livro, vou ler, vou resenhar. E se você quiser, a gente marca um outro encontro. Com certeza, a hora que você quiser. Depois da viagem, a gente marca um encontro aí com vocês. Combinado. Muito obrigada pelo convite, viu? Valeu, Lu. Um abração, beijão. Beijo grande para vocês. Tchau, valeu. Tchau.